Capítulo 6. A iniciação. A noite caía sobre a cidade como um manto escuro, e Christian se preparava para seu primeiro grande desafio. Com o traje ajustado e o planador a postos, ele estava mais nervoso do que nunca. Carlos, de pé ao seu lado, transmitia confiança. Estamos prontos, Christian. Lembre-se, você tem uma vantagem. A comunicação de rádio está funcionando e você pode me ouvir a qualquer momento. Estou monitorando os canais de alerta da polícia. Então vou te avisar sobre qualquer movimento. Christian ajustou o fone de ouvido, ouvindo a voz de Carlos ecoar em sua mente. Concentre-se. Eles estão em uma reunião na área industrial. É o seu momento de se infiltrar. Ele respirou fundo e partiu em direção ao local. Ao se aproximar da antiga fábrica, os sons de risadas e vozes altas vazavam pelas janelas quebradas. Christian se esgueirou pela escuridão, lembrando-se das lições de Carlos sobre como se mover como uma sombra. Você está se aproximando da entrada principal. Mantenha-se alerta, sussurrou Carlos no rádio. Lembre-se do que conversamos. A paciência é a chave. Christian parou atrás de um barril, espiando através de uma abertura. Um grupo de homens estava reunido, discutindo negócios ilícitos. Ele reconheceu algumas caras de notícias. Eram conhecidos por serem os líderes de uma das maiores quadrilhas da cidade. O coração de Christian disparou, mas ele sabia que não podia recuar agora. Com um sinal de Carlos, ele se moveu rapidamente, passando por um beco lateral e entrando na fábrica por uma porta lateral. A escuridão o envolvia e ele ativou as faixas de LED, ajustando-as para um brilho suave, suficiente para iluminar seu caminho sem ser notado. Boa escolha! Agora você precisa encontrar o líder deles. Ele é o elo que liga todas as operações, orientou Carlos. Se você conseguir coletar informações, poderá descobrir quem está por trás da corrupção que matou seu pai. Christian se moveu pela fábrica, ouvindo os murmúrios dos criminosos. Ele sentia um frio na barriga. Era uma coisa ser um herói nas ruas, mas outra completamente diferente era estar no coração da criminalidade, cercado por homens perigosos. Tenha cuidado. Eles não são apenas criminosos, são predadores, advertiu Carlos. O que significa ser um herói, Christian? Isso vai além de lutar. Às vezes, ser um herói é ser inteligente, é agir com cautela. Enquanto avançava, Christian lutava contra seus próprios conflitos internos. Ele queria vingança, mas também queria justiça. Estava claro que, para ser um herói, teria que fazer escolhas difíceis. Ele pensou nas vidas que poderia salvar, nas injustiças que poderia combater, mas a ideia de se tornar uma pessoa como aqueles criminosos o assustava. Se eu me infiltrar, serei um deles. Isso me tornará como eles. Ele murmurou para si mesmo, angustiando-se com a ideia de perder sua essência. Não se perca, Christian. Você é um vigilante, não um criminoso, Carlos respondeu, como se pudesse ouvir seus pensamentos. A diferença entre você e eles é que você tem um propósito. A sua luta é por justiça, não por poder. Com essa afirmação ecoando em sua mente, Christian encontrou um canto onde poderia observar a reunião sem ser visto. Ele ouvia atentamente, capturando cada palavra sobre negócios, planos e nomes, incluindo o parceiro corrupto de seu pai. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele não estava apenas ouvindo, estava aprendendo, armando-se com informações valiosas que poderiam virar a maré na luta contra a corrupção. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele não estava apenas ouvindo, estava aprendendo, armando-se com informações valiosas que poderiam virar a maré na luta contra a corrupção. Você precisa sair agora, Christian. A polícia está a caminho, alertou Carlos. Lembre-se, heróis não precisam ser reconhecidos. Você fez o seu trabalho. Com um último olhar para os criminosos, Christian se afastou silenciosamente, movendo-se de volta para o beco. O que ele tinha aprendido era mais importante do que qualquer vingança pessoal. Ele estava começando a entender que ser um herói significava fazer sacrifícios, correr riscos e, às vezes, se tornar algo que você nunca imaginou ser. Com um último olhar para os criminosos, Christian se afastou silenciosamente, movendo-se de volta para o beco. O que ele tinha aprendido era mais importante do que qualquer vingança pessoal. Ele estava começando a entender que ser um herói significava fazer sacrifícios, correr riscos e, às vezes, se tornar algo que você nunca imaginou ser. Estou fora, ele informou Carlos pelo rádio, sua voz tremendo de emoção. Ótimo trabalho,
Garoto, agora, vamos trabalhar nas informações que você coletou. Isso é só o começo. Christian sorriu para si mesmo, sabendo que essa noite marcava o início de sua verdadeira jornada como vigilante. Ele não era apenas um garoto em busca de vingança, estava se tornando um defensor da justiça. E com Carlos ao seu lado, ele estava preparado para enfrentar os desafios que viriam.